Dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido ótimas férias, que vocês voltem, tenham um bom retorno, com muito sucesso, com muito ânimo, com muita perseverança, para que nós terminamos este ano com muito sucesso, ok? E hoje nós estou aqui para nós falarmos de uma revisão de conteúdo, que é muito importante para você. Simples, mas importante. Nós vamos falar de frase, oração e período. E sujeito, tipos de sujeito. A frase é um enunciado que tem sentido completo. Ela pode ser constituída por uma palavra só ou por várias palavras. Apresentar verbo e não apresentar verbo. Quando nós falamos que uma frase não tem verbo, nós podemos chamá-la de frase nominal, ok? E quando ela apresenta verbo, nós podemos chamá-la de frase verbal, que é uma oração, tá? A frase, quando ela é falada oralmente, ela transmite para nós ideia, emoção, apelo, ordem. Então tem as entonações para que nós tenhamos esse resultado. Quando nós falamos assim, bom dia, é uma frase nominal, não apresenta verbo. Quando nós dizemos chegaram as encomendas, olha o verbo aí, ó, ou as encomendas chegaram, nós falamos na ordem inversa. Chegaram é um verbo, então é uma oração. Quando oração, ela gira em torno do verbo ou uma locução verbal. Não se esqueça, locução verbal são 2 ou mais verbos com valor de 1. Por isso é importante vocês observarem a locução verbal para não confundir com tanto de oração, porque quanto verbo tiver, são quantas orações nós teremos, ok? Então, a oração pode ser chamada também de frase verbal. Nós temos o sujeito, que são os termos essenciais da oração. O sujeito é algo de quem diz alguma coisa. E o predicado são as informações que nós temos a respeito desse sujeito. Tá bom? Então, são os termos essenciais da oração. Nós temos classificação de predicado e de sujeito. Vamos ver o sujeito agora. O sujeito classifica-se em sujeito simples, quando tem apenas um núcleo. Sujeito composto, quando apresenta 2 ou mais núcleos, ok? E o verbo sempre concordando. Quando nós dizemos os meninos, nós estamos dizendo os meninos. É apenas um núcleo, porque acontece muito de confundir sujeito no plural, achar que é sujeito composto. Não é. Nós podemos falar assim, os meninos chegaram atrasados. Sujeito simples. O verbo plural, sujeito plural, mas ele é simples, porque apresenta apenas um núcleo. Os meninos e as meninas chegaram. Aí sim, são 2 núcleos, portanto, é o que? Um sujeito composto. Nós temos o sujeito indeterminado, que é mais, assim, requer mais atenção, porque são 2 fatores que indicam o sujeito indeterminado. Primeiro, verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira pessoa do singular com a partícula si. Professora, todas as vezes que o verbo chega na terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado? Não. Nós temos que observar se ele não possibilita nenhuma identificação no contexto. Se apresentar, ele é um sujeito determinado. Por exemplo, os cientistas inventaram uma vacina eficaz. Inventaram, descobriram. O verbo está na terceira pessoa do plural. Porém, o sujeito está lá, determinado. Qual que é o sujeito? Os cientistas. Olha aqui, assaltaram o banco ontem. Assaltar o banco. Eu não sei quem, eu sei que o banco foi assaltado. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Quando ele está na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula si, ele vai o quê? Ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Vai mostrar que o sujeito é indeterminado. Por exemplo, vive-se bem aqui. Vive é um sujeito, é um verbo
intransitivo, não precisa de complemento. E o se está junto com ele, o sujeito indeterminado. Precisa-se de funcionários. Precisa-se de quê? De funcionários. Olha, precisa. Então, é um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo. Ok? E o verbo, aproveitando esse gancho do verbo transitivo e intransitivo, nós vamos ver a transitividade verbal. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Ele por si basta. Ele tem sentido completo. Os meninos dormiram. Dormir é um verbo que não precisa de complemento. Dormiram bem. Se eles dormiram bem, é a forma como eles dormiram. Não estou completando o sentido do verbo. O verbo sozinho já tem complemento. E o verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento para ter sentido completo. Comprei um vestido. Comprei o quê? Um vestido. Ele vai direto. Quando o verbo precisa de um complemento e não precisa de uma preposição, ele é transitivo direto. Quando ele pede uma preposição, ele é transitivo indireto. Por exemplo, necessito de ajuda. Necessito de quê? De ajuda. Ofereci flor ao meu namorado ou à minha namorada. Ofereci o quê? Flor. A quem? Ou flores. Ofereci flores aos professores. Ofereci ajuda aos meninos. Ofereci o quê? Ajuda a quem? Aos meninos. Então, esse a quem, para quem, de quem, com quem, onde há uma preposição, ele é um quê? Um transitivo indireto, ok? Quando apresenta a preposição. Então, nós temos o verbo transitivo direto, que ele vai diretamente, não exige a preposição. E nós temos o transitivo indireto, quando ele precisa de preposição. Outra coisa, o complemento de um verbo transitivo direto chama-se objeto direto. E um complemento de um verbo transitivo indireto, chama-se objeto indireto. Professora, pode ter o verbo, os dois complementos ao mesmo tempo? Sim, esse é o exemplo que eu acabei de dizer para vocês. Ofereci flores aos meninos. Ofereci o quê? Flores. A quem? Aos meninos, ok? Então, essa transitividade verbal, ela acontece para mostrar se os verbos precisam ou não de complemento. Entendeu? É isso que é transitividade verbal, para nós saber se o verbo necessita ou não de complemento, tá? Me esqueci aqui uma coisa. Falei só para comentar, o sujeito oculto. É um sujeito que ele está escondidinho lá na oração, tá? Mas é fácil identificá-lo pela desinência verbal. Desinência verbal é a terminação do verbo. Por exemplo, comprei um presente, comprei. Quem comprou? Eu. Por que eu sei que eu? Por causa da terminação. Chegaram atrasado. Chegaram. Não, chegamos atrasado. Chegamos. Quem? Nós. Então, essa desinência é a terminação que o verbo nos permite identificar o sujeito. Ele está ali, mas nós não sabemos, porque ele está implícito, escondido, mas ele existe, ele está oculto. E a forma de nós descobrirmos é olhar a desinência verbal, ok? Então, olha aqui, essa aula é de revisão para vocês fazerem. Eu já passei a tarefinha para vocês, está lá no GR8. Sobre esse conteúdo de hoje, frase, oração, período, transitividade verbal, que vocês irão fazer. Na próxima aula nossa, nós iremos fazer a correção juntos. Porque se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem e nós resolvemos juntos, ok? Porque nós fazendo a correção juntos, é melhor do que eu passar o gabarito para vocês, e não resolve nada. Então, nós vamos trabalhar juntos, fazer as correções juntos, e sanar as dúvidas juntos, ok? Espero que vocês tenham esclarecido alguma dúvida. Qualquer coisa pode me perguntar. Na próxima aula, a gente fala na live, vocês falam alguma dúvida a respeito da aula de hoje e que vocês tenham uma ótima semana, tá? Com muito sucesso, com muita dedicação.
Até a próxima, tá? Um beijo, fique com Deus.